Bem, boa tarde. Inicialmente, eu quero agradecer demais a Irlan Nascimento, nosso companheiro de longas datas, né, por estar aqui disponível para falar com a gente. É importante que vocês saibam que Irlan, como eu já falei, né, ele é formado pelo BI o BI de Artes. Fale, Irlan, você sabe, né? A pessoa quer você em outro lugar. Pelo BI de Artes, e é o CEO da Brage Studio, e também é o presidente da Bind, que é o nosso coletivo. Vice-presidente. Eu só quero que você seja o presidente, você sabe, né? Logo é o presidente. Que ele é o vice-presidente da Bind, que é o nosso coletivo. E é importante vocês saberem que a empresa de Irlan, ela tanto tem um foco para desenvolvimento de jogos voltados para entretenimento, como um foco de jogos voltados para cenários educacionais. Ele tem uma experiência nessa área, não só como professor, né, com as crianças e adolescentes, mas também no desenvolvimento desses jogos. Outro aspecto super importante é que ele e o grupo dele já ganharam alguns editais ligados ao edital da cultura. Eles também têm financiamento, parceria com empresas para o desenvolvimento desses jogos. Então, a presença de Irlan aqui hoje é super importante para a gente, não só para a gente compreender o cenário um pouco, né, a partir da perspectiva da empresa dele, do ecossistema baiano de desenvolvimento. Ele vai estar socializando com a gente aqui os jogos, os produtos, e está falando um pouco, mas ele vai estar falando também um pouquinho do nosso cenário, né, porque quando você fala da sua empresa, você termina falando do cenário baiano, e, claro, na medida do possível, ele vai falar um pouco para vocês da Bind, para convidá-los. Inclusive, Irlan, tem alguns aqui que estão muito interessados em participar das Game Jams. E tem uns que querem participar do grupo, do Discord, para beta teste, essas coisas. Então, eles estão no desafio que você conhece bem, de agora desenvolver jogos para cenários educacionais, né? Um grupo vai desenvolver board games, o outro grupo vai desenvolver jogos digitais. Tem 3 grupos que estão muito a fim de desenvolver jogos digitais, e agora a gente tem uma infraestrutura mínima que vai poder apoiar esse desenvolvimento, mas a grande maioria vai desenvolver jogos analógicos, jogos de cartas, de tabuleiro. E a gente tem um perfil aqui bem diverso, né? Tem pessoas que realmente querem trabalhar na indústria de jogos, tem pessoas que jogam, tem pessoas que não jogam, mas eles estamos juntos aqui nessa jornada, esse semestre, e eles já tiveram algumas experiências de interagir tanto com o nosso 2 de julho, um grupo pequeno, mas também com os jogos de tabuleiro que a gente levou para eles jogarem. A semana passada, uma professora levou um jogo educacional com menos para eles interagirem. Então, eles estão tendo diferentes imersões. E estão agora nesse desafio de fazer o GDD, né? Então, eu acho que a sua fala vai ser super importante para não só motivá-los mais, mas também abrir perspectiva de possibilidades de quem quer ter seu estúdio, trabalhar, né? Então, super obrigada de coração. Sei que você eu moro no seu coração e você mora no meu, né? Para atender os pedidos assim que a gente faz. Então, seja muito bem-vindo para a minha turminha aqui. E aí a ideia é que depois você abra, não sei se você prefere que eles façam perguntas durante a sua fala, se você prefere que seja depois, como é que você prefere? Pode ser durante, sem problema. Pronto, então, gente, vamos fazer assim, quem quiser fazer pergunta, levanta a mãozinha, como vocês já sabem, aqueles que estão com problema de microfone, bota no chat que eu faço a mediação. Show. Seja muito bem-vindo mais uma vez à sua casa, que aqui é a sua casa, o Comunidades também é a sua casa, né? Então, obrigado mais uma vez. Eu vou botar você com o poder aí para você compartilhar, né, a tela? Compartilhar o que você quiser, achar que é importante. Show. E aí, meus amigos queridos e queridas, a gente está gravando, depois eu vou disponibilizar o link para vocês, quem quiser ver, rever, porque essas coisas a gente ouve uma vez, aí precisa ver de novo para poder aprender e ressignificar, né? Pronto. Estão vendo aí? Tá ótimo, estamos vendo. Primeiro, queria dizer que é muito feliz estar aqui sempre, né? Lin sabe, como ela mesma falou, a gente mora no coração do outro. Então, estou muito feliz de estar de volta à UFBA, como sempre. É minha casa, né? Eu sou formado pelo BI de Artes, concentrado em artes e tecnologias contemporâneas, então tem um pezinho ali, de fato, em CT. Hoje eu estaria com minha sócia aqui, ela vai chegar atrasada, porque ela teve que ir ao médico hoje de manhã e Salvador chuva, caos, né?
Então ela está no trânsito, chegando em algum momento aí, minha sócia vai chegar e vai continuar a fala junto comigo. Mas de qualquer forma eu vou tocando aqui o barco por enquanto. Bom, deixa eu ir avançando aqui. A gente vai falar hoje sobre Um Gato no Cangaço, como a Pro falou. Um pouco sobre a Brag Studios. A Brag é um estúdio com 2 sócios, que sou eu e a Eduarda, e eu acho que a gente está com 9, 8 pessoas, alguma coisa assim. Não lembro de cabeça agora o número de pessoas, mas eu vou mostrar todo mundo daqui a pouquinho também. Como o Lin falou, a gente faz tanto prestação de serviço quanto jogos autorais. Jogos autorais principalmente voltados bem para a cultura mesmo. A gente tem um pé forte na cultura. Minha sócia, ela é formada em produção cultural, a Bango, a Eduarda Bango. Ela é formada em produção cultural na UFBA e no BI de Artes também. A gente se conheceu no BI e viramos sócios. Mas a gente também faz prestação de serviço de todo tipo envolvendo jogos. Então, gamificação, inclusive jogos físicos de tabuleiro, a gente desenvolve para aplicações em eventos, gamificações de processos educativos em empresas, né, de formação, enfim, a gente faz um monte de coisa voltado para a área de gamificação em geral. Aqui o time, como eu falei que eu ia mostrar, deixa eu ver se assim fica mais legal, pronto. Temos eu e a Eduarda como sócios, eu sou o CEO e programador e game designer principal, Eduarda fica com a parte de diretoria criativa, produção e a COO. Temos também Júlia como programador e game designer, Pedro Mariotti também programador e game designer, e Aleph, que é a artista principal, nosso principal desenhista e artista dos projetos. As artes do gato que todo mundo elogia principalmente por causa dele e de Mari, que é a outra artista da gente que está no próximo slide. Mariotti também é filho da UFBA. Também foi aluno do BI, gente de CT, foi meu aluno. Mariotti também é filho do BI de CT. E aqui o restante da equipe, nós temos o cordelista Iratã Nascimento, que por coincidência é meu pai, mas ele também fez o cordel de Árida, que é o outro jogo bem famoso aqui da Bahia, né? Foi ele que foi o cordelista do projeto de lá também. Mariana, que é nossa artista 2D, Drey, que é a pessoa do marketing, principalmente, e editor de vídeo, e Gui, que é a outra pessoa do marketing, que é designer, mas ela também faz algumas animações e aplicações dentro dos jogos da gente também. A equipe de som a gente terceiriza, também são filhos da UFBA, tanto o Matheus quanto o Felipe são formados na UFBA, Matheus, se eu não me engano, no BI de Artes, e Filipão em Música. São irmãos e eles fazem toda a parte de sonoplastia dos nossos jogos, tanto trilha sonora quanto efeitos sonoros, toda a parte de som a gente terceiriza. Isso é uma prática bem comum no mercado. Quase todos os estúdios normalmente não têm o som internamente. O som normalmente vai ser uma empresa terceirizada. Aqui na Bahia, normalmente, ou a empresa deles, que é a Punk Hazard, ou faz. Normalmente é polarizado. São os 2 principais estúdios de áudio aqui da Bahia. Avançando. Bom, o que a gente vai falar hoje? A gente vai falar eu vou falar um pouco sobre o processo criativo e técnico de desenvolvimento do Gato no Cangaço, como é que está sendo desenvolver esse jogo. Um pouco sobre cultura e narrativa, como é que a gente fez com que o jogo é um gato no cangaço, então naturalmente ele vai ser muito carregado de cultura, pela sua essência, né? Mas como é que a gente colocou o nosso dedo, como é que a gente colocou a nossa identidade para além desse estereótipo de ser cangaço, de ser Bahia, dentro do jogo. E vou falar um pouquinho sobre a Bind também. Bom, falando sobre como é que a gente começou a desenvolver o gato. Tudo nasce de uma ideia. Seu jogo ele pode surgir de uma história, uma mecânica, um desenho ou um nome, mas sempre surge de algum lugar, de alguma ideia, certo? No nosso caso, ele começou da vontade de fazer um jogo inspirado em arte e estilogravura. Então, o nosso artista principal, que é o Aleph, ele queria fazer um jogo inspirado em uma arte de jogo inspirada em arte e estilogravura de cordel. E disso surgiu a ideia inicial. Beleza, vamos fazer um jogo sobre com arte e estilogravura. Aí a Eduarda, conversando com ele, teve a ideia de fazer o jogo Um Gato no Cangaço. O nome surgiu primeiro, que
seria sobre um gato e sobre o cangaço. Mas a gente não fazia ideia do que seria esse jogo. Não sabia como é que ele ia funcionar, como é que esse gato ia existir, o que seria esse gato, quem seria esse gato, que cangaço é esse. Então nada tinha definido ainda. A gente teve primeiro a ideia do nome e depois foi para a mecânica. O que normalmente é o contrário. Normalmente você pensa primeiro a mecânica e depois você engloba aquilo dali dentro de uma história, de algum contexto. No nosso caso foi o contrário. E que não tem certo ou errado, né? O importante é a gente ter uma ideia e crescer ela nos pilares de forma equilibrada. Você não pode crescer muito a história e não ter nada de mecânica, porque aí, quando você for desenvolver a mecânica, não vai encaixar na história e vai virar um problema. Então, você pode começar de qualquer canto e você vai criando as colunas do seu projeto, crescendo elas juntas, né? Para não ficar desbalanceado. E aí a gente teve essa ideia inicial, beleza, vamos fazer um jogo sobre um gato no cangaço, vai ser um gato, ele vai ser no cangaço, vai ser com retilogravura, mas não tem nada definido ainda de projeto, de ideia, de mecânica, nem nada do tipo. E aí a gente foi estudar o mercado, para poder a gente entender qual seria a melhor forma de encaixar esse jogo dentro do mercado para que ele fosse um jogo comercial. Querendo ou não, é claro que a gente quer fazer um jogo que seja a nossa cara, que seja um jogo que a gente goste de jogar, mas a gente tem que alinhar isso também ao que o mercado está pedindo. Porque não adianta nada a gente fazer um jogo que a gente ama jogar e só a gente, pai e mãe, joga, sabe? O jogo ele precisa se pagar, a gente precisa pagar as contas, querendo ou não, é uma empresa. Então, a gente começou a estudar os mercados de jogos como um todo, para que lado a gente iria, se a gente ia para mobile, se a gente ia focar mais em PC, se a gente ia focar mais em Steam. A gente acabou focando mais em Steam e estudando como é que funciona o mercado de jogos, principalmente na Steam para PC, que obviamente é um mercado que se desdobra, né? Você primeiro faz um jogo para Steam, mas nada te impede de lançar ele depois para celular, de lançar ele para console no futuro, se você conseguir uma parceria com uma publisher ou fazer internamente com uma parceria diretamente com as empresas dos consoles. Mas a gente começou a estudar. E a gente começou a estudar principalmente pensando nos erros do nosso projeto anterior, que era a Mu. A gente tem um projeto que ele está, por enquanto, na gaveta, a gente tem planos para ele, mas por enquanto ele está engavetado, que era um jogo sobre uma vaquinha que foi abduzida, porque vacas são abduzidas, todo mundo sabe disso. Eu espero que todo mundo tenha consciência desse fato, de que vacas são abduzidas, e a gente não sabe para onde elas vão, depois delas serem abduzidas. E aí a gente fez um jogo sobre isso, uma vaca que é abduzida e tenta voltar para casa. O que acontece nessa jornada dela tentando voltar para casa? Só que a gente cometeu alguns erros, principalmente de mercado naquela época, porque a gente fez um jogo 2D plataforma, é um jogo 2D plataforma meio diferentão, porque ele é uma plataforma 360 e tal, mas ainda assim é um jogo 2D de plataforma. E tirando casos muito específicos, como o Silk Song que estourou aí agora de Hollow Knight, e alguns outros jogos muito específicos, é um mercado muito saturado. É um mercado que tem jogador? Tem. Todo mundo, ou a grande maioria dos jogadores, gostam de jogos plataforma 2D. Né? O Mario e Sonic criou uma geração de fãs e todo mundo que gosta desse gênero continua consumindo, eu inclusive, continuo consumindo jogos desse tipo até hoje. Só que por ser um mercado muito grande, ele também tem muitos jogos. E os jogos, eles não ficam velhos, normalmente. Então, foi se acumulando muitos e muitos jogos, e hoje se tornou um mercado um pouco saturado. Significa que é um mercado muito grande, mas que tem muita gente concorrendo, e aí é um mercado que se torna muito difícil de se posicionar. Dito isso, a gente recebeu alguns nãos com relação a publishers e outras empresas que ficaram interessados no Gato no Cangaço por causa disso, porque é um jogo 2D e aí é um jogo muito difícil, 2D plataforma, e aí é um jogo muito difícil de se posicionar no mercado e conseguir números interessantes para o jogo se pagar e tal. A gente ainda tem ideias para eles, como eu disse, mas por enquanto está engavetado. A gente vai repensar o projeto, ver outra forma de funcionar ele, criar um jogo um pouco diferente. Bom, dito isso, a gente aprendeu com esses erros da Mu, a gente estudou, e aí a gente começou a desenvolver, estudar quais eram os nichos de mercados que estavam em alta na Steam e que não tinham tanta concorrência ainda, né? E aí a gente chegou em jogos roguelike Auto Battle, que é o jogo da gente.
Existem muitos jogos roguelike Auto Battle no mercado, mas não está saturado ainda. E quem joga um normalmente joga outro também. Então, normalmente, o perfil de jogador desse tipo de jogo joga vários jogos parecidos. Então, a gente está em um nicho um pouco mais seguro agora para desenvolver um projeto. Depois entrou um deck builder no futuro, que a gente foi estudando o projeto e vendo que cabia também um pouco de deck builder, de gerenciamento de cartas. E aí o jogo está virando o que virou hoje. Mas antes da gente avançar no desenvolvimento dele, a gente fez a escrita do projeto cultural. Gente, eu falo horrores. Então, assim, se vocês não levantarem a mão e não mandarem perguntas, eu vou hablando aqui, tá? Mas podem ficar à vontade para, se eu pular alguma coisa rápida, alguma coisa assim, podem falar. E aí a gente começou a escrever a escrita do projeto cultural, principalmente a Eduarda, que é a produtora cultural, né, da empresa. E aí a gente fez a escrita e procurou o financiamento. A escrita do projeto cultural não é o projeto de fato ainda, não é GDD, não é o jogo de fato. É estruturar qual é o mercado, qual é a parte de business do jogo, como é que ele funcionaria, quais são os pilares, como é o projeto assim, de forma macro, sem destrinchar todo ele ainda. Né? E com esse projeto cultural, a gente escreveu o projeto na PENAB e fomos aprovados na Política Nacional Aldir Blanc. E aí eu tenho que falar, inclusive, que este projeto é contemplado nos editais de Política Nacional Aldir Blanc da Bahia e tem apoio financeiro do Governo do Estado da Bahia por meio da Secretaria de Cultura do Estado via PENAB, direcionada pelo Ministério da Cultura, Governo Federal. Fiz o meu disclaimer que eu tenho que fazer, porque eu fui aprovado e uma das contrapartidas do edital é justamente em todo momento que eu falar do jogo, eu tenho que falar que a gente teve esse... Isso é importante, viu, gente? Esse dado é importante porque isso é para todo mundo. Qualquer pessoa que tem financiamento público, qualquer tipo de financiamento, público ou privado, ele tem que relatar isso toda vez que ele apresenta. Exatamente. É igual os bolsistas de iniciação científica. Quando eles vão fazer a apresentação de trabalho, eu também sou bolsista, e a gente tem que dizer, olha, eu sou bolsista por tal lugar, assim, que a gente tem que agradecer o financiamento, entendeu? Exato. E é absolutamente justo, né? A gente recebeu a grana, vamos dizer de onde a grana veio. Mesmo como a professora falou, mesmo quando é algo particular, quando a gente recebe financiamento privado, ainda assim a gente tem que dizer que o projeto foi financiado pela Petrobras, por sei lá o quem, né? Enfim, seguindo então. A gente conseguiu, então, o financiamento, a gente conseguiu não para desenvolver o projeto inteiro, mas para desenvolver um protótipo, que é o que a gente está finalizando agora. A gente deve finalizar até o final do mês de novembro esse protótipo. E a gente se inscreveu na categoria de laboratório de games. Trago aqui spoilers, que eu nem sei se eu posso falar porque está sendo gravado, mas ó, ninguém viu, tá? A PENAB 2, porque nós temos 4 anos de PENAB garantido pelo governo federal. A PENAB 2 está sendo escrita agora. A Bind foi uma das representações da sociedade civil que foi ouvida, né, pela Secult, pela FUNSEB, do governo do estado, para escrever o edital. E provavelmente, não estou prometendo, porque não saiu o edital ainda, mas a gente sugeriu e a galera foi receptiva à ideia de ter uma categoria de entrantes, ou seja, uma categoria dedicada a pessoas que estão na faculdade, que estão iniciando um projeto agora. Então, fiquem atentos aí, porque de repente o que vocês estão desenvolvendo aqui em Lean já vira um projeto para a PENAB e já capta um dinheiro aí para desenvolver pelo menos um protótipo inicial. Bom, recebemos a grana, é hora de botar a mão na massa. A gente tem na BRAG hoje 5 principais pilares, que são as frentes de trabalho para desenvolver o projeto. A gente tem a produção, que é a responsabilidade de Eduarda, que é quem vai organizar o rolê, quem vai dizer, olha, você tem que entregar isso, vai gerenciar as datas, vai dizer o cronograma do projeto, vai organizar quem está entregando o quê, quem está atrasando o que a gente consegue fazer para acelerar o processo. Enfim, a produção vai cuidar do rolê para que ele fique organizado. O game designer, que é minha responsabilidade principalmente, mas eu divido com o Júlio e Mariotti, que é quem vai cuidar do desenvolvimento do projeto enquanto projeto, né? Acho que Lin já deve ter explicado para vocês o que é game design, então eu vou seguir. Programação, que é quem vai programar o jogo.
Criatividade, aqui na Bragg a gente chama a galera de arte, normalmente de criatividade, porque normalmente é quem também cuida de roteiro, é quem cuida não só da parte visual, mas da arte, da criatividade como um todo do projeto. Normalmente o roteiro vem também fica a responsabilidade pela galera de arte, então a gente chama de criatividade aqui na Bragg. E a sonoplastia, que é com a galera da Punk, que eu falei que a gente terceiriza. A gente fez um roadmap. Esse roadmap atrasou, inclusive, como sempre. Esse é um mal da indústria que desde a galera pequena até a galera gigante AAA passa, de que o jogo sempre atrasa. A gente faz um cronograma e nunca consegue cumprir ele. Mas a gente está um mesinho aí atrasado. Era para a gente estar agora terminando o projeto. A gente vai terminar no final de novembro. Pelo menos esse primeiro escopo, né, de um protótipo, enquanto PNAB. Não é o jogo finalizado ainda, é só um protótipo jogável do jogo. E esse aqui é o nosso fluxo principal de trabalho. Começa com a produção, que vai organizar o rolê, né, e dizer as tarefas e tudo mais. Passa para o Game Design e o UX, para a gente organizar as tarefas. Depois, aqui no caso, a produção principalmente pensando naquela parte lá antes de captação de recursos e tudo mais, né, de estruturação do projeto. E normalmente a produção aqui conversa com o Game Designer nessa fase, porque obviamente para a gente ter uma ideia de jogo, a gente tem que ter o Game Designer ali junto. E aí o Game Designer vai estruturando o projeto e passa para... pronto. E passa para a programação, desenvolver a base das mecânicas, né? A programação ali do projeto. Em paralelo a isso, aqui na Bragg especificamente, funciona pra gente, a gente já vai fazendo as artes em paralelo também. Então essas duas tarefas aqui acontecem meio que em paralelo. Vai desenvolvendo as mecânicas, e aí a galera de arte já está trabalhando ali no concept, fazendo os primeiros assets para o jogo funcionar e ficar bonitão. Passou daqui, a galera de arte entrega para a programação implementar a arte. E aí a galera de programação pega, com a base que já existe, né? O jogo, eu vou ter imagens mais para frente para ficar mais claro isso, mas o jogo já meio que funciona, só é uns quadrados feios, e agora a gente vai colocar o jogo bonitinho. Depois disso, a gente passa para o som, que vai pegar com as artes já implementadas, ele vai entender como é a atmosfera do jogo e tudo, para poder colocar os sons em cima. Passa o som para a programação implementar o som, e a gente entra no ciclo de testes, que é para a gente validar o projeto, ver se está funcionando. O teste é muito importante desde o começo. Muitos estúdios negligenciam isso, mas é muito importante a gente rodar o teste com o público, com jogadores novos, para a gente ver se realmente dá para entender o jogo, se o jogo está divertido. É muito importante. Bom, falando um pouquinho aqui sobre a lore. O jogo, como a gente disse, ele inicialmente era um gato no cangaço, não tinha história, não tinha nada, e a gente foi desenvolvendo. Quando a gente desenvolveu a história, a gente pensou no seguinte: a gente tem Lídia, que é essa cangaceira aqui, ela é linda de um bando, ela é líder do bando do gato, onde Guto está, inclusive. Guto é o nome do gato. E Lídia, ela era uma cangaceira super veloz, valente, muito fordona. E ela se apaixona, ela tem um romance com Sete Pele, que é essa moça aqui, essa entidade. A Sete Pele, ela é uma entidade que governa o sertão, ela vive pelo sertão, certo? E aí o que acontece é que elas vivem esse romance avalaçador, mas Lídia não quer abandonar o bando dela. E Sete Pele fica com ciúme. Sete Pele quer Lídia só pra ela, quer viver aquele amor, e sou eu e você, e eu e você, e nós contra o mundo. Mas Lídia não quer abandonar o bando. E aí Lídia decide, não, sinto muito Sete Pele, o meu bando em primeiro lugar, e eu vou ficar com o meu bando de cangaço. E aí Sete Pele fica revoltada, porque recebeu um fora da Lídia, e decide mandar praga pelo sertão inteiro, e cria monstros, e enfim, joga praga pelo sertão inteiro. Nisso, o cangaço precisa se defender desses monstros, né? E a benzedeira decide entregar bênçãos para os membros desse bando se defenderem. Uma das principais bênçãos, a benzedeira entrega para Guto, que é um gato, que vive no sertão como parte membro do bando. É um sertão encantado, então ele não é só um mascote, ele faz parte de fato do bando. E aí, Guto recebe a bênção de, durante a noite, virar um humano
e durante o dia voltar a ser gato. E aí, nessa dualidade de batalhar de noite como Guto e como homem e de dia como um gato, a gente vai viver essa batalha e o jogo se desenrola a partir daí com o Guto como personagem principal. Pode falar, Léo. Eu tenho duas perguntas, estou achando a história massa. Vou fazer uma intervenção rápida. Gente, vocês estão vendo isso que Irlan fez? Isso é o plot, é o high concept do jogo. Vocês entenderam? Ele contou para vocês a ideia, né? O conceito do jogo. Irlan, querido, esse jogo ele vai ser desenvolvido está sendo desenvolvido para quem, Jaime? A gente está fazendo em Game Maker. Pronto, isso é importante essa pergunta, porque a empresa de Irlan tem essa trajetória de usar o Game Maker, tá? A gente usa em Unity também, mas... Unity também? Principalmente em Game Maker. Pronto. Outra pergunta que eu queria lhe fazer, sem atrapalhar, mas antes da sua fala, eles me fizeram perguntas aqui sobre... A gente não acha, normalmente, um modelo específico sobre GDD para jogos board games, por exemplo. A gente está trabalhando com aquele modelo que você já conhece, que a gente usa, e para que eles possam estar pensando, ter uma ideia mais macro. Não estamos trabalhando com modelo simplificado. Então, depois na sua fala, se você tiver um tempinho para falar rapidamente sobre os seus jogos, porque eu não sabia que você estava trabalhando com board games. Então, seria interessante saber. Pronto. Show. Olha que interessante. O próximo slide é sobre GDD. Olha o gancho. Depois da gente ter essa história desenvolvida, a gente entra para o GDD, que é a produção do jogo de fato, né? O GDD, ele é um documento vivo, eu sempre gosto de falar isso, porque ele vai se adaptando e vai funcionar diferente para cada projeto, para cada empresa, para cada equipe, né? E existem diversos modelos, acho que a gente já deve ter falado isso com você. Tem GDD feito em papel, tem GDD feito num bloco de notas, tem GDD feito no Google Docs, tem GDD feito, enfim, de várias formas. Aqui na Brag, a forma que a gente melhor achou de organizar as nossas ideias foi usando o ClickUp, que é uma ferramenta de gerenciamento parecido com um Trello, parecendo uma Asana, essas coisas de gerenciamento que é tudo meio parecido, né? O Rafael, ele usa o ClickUp também. Tem versão paga do ClickUp, mas ele tem a versão gratuita, inclusive a gente usa a versão gratuita. A gente não paga nada pelo ClickUp hoje. A versão gratuita já roda super bem. Bom, e aí a gente organiza o rolê todo da gente ali no ClickUp. Por quê? Porque o ClickUp ele tem todo um gerenciamento de documento lá dentro e de pastas que você pode ir linkando. Isso é muito útil pra gente. Porque, por exemplo, vocês verem aqui, ó, aqui é print real, tá, gente? É um videozinho real do GDD do jogo da gente. Vocês olharam, tem várias coisas marcadas aqui, ó, tipo inimigos, cartas. Aí se você clicar, você já vai pra pasta de cartas. E aí fica mais fácil a leitura para você se localizar e achar como é que funciona ali. Caio, o template base, eu vou te contar uma coisa que eu acho que Lin pode até ficar meio chateada comigo. Mas na Brag, a gente não tem um padrão de GDD. Por quê? Porque a gente percebeu que cada projeto é tão diferente um do outro e você vai precisar estruturar coisas tão diferentes para cada tipo de projeto que a gente decidiu deixar um modelo meio fluido, meio líquido, assim. E que em cada projeto a gente vai criando as pastas conforme a gente achar necessário para descrever melhor o projeto. A gente tem uma base que eu posso compartilhar com vocês de tipo meio que tópicos padrões, que é tipo business, história, personagens e tal, que eu usava muito com os meus alunos, inclusive, quando eu era professor. Eu tenho essa base, mas normalmente a gente não segue padrão nenhum, porque vai depender muito de como é o projeto e quais são as coisas que a gente precisa explicar nesse GDD, né? A gente faz um GDD, inclusive, muito minucioso. A gente descreve, de fato, o projeto, cartas. Ok, como é que as cartas funcionam? Qual é a motivação de você ter cartas? Essas cartas você vai usar de que forma? Existem que tipos de cartas? Essas cartas, elas são utilizadas de graça, é pago? Enfim, a gente vai descrever todo o funcionamento de todas as mecânicas antes da gente começar a programar, para que todo mundo, de fato, entenda o que está acontecendo. Porque, principalmente quando a gente trabalha com uma equipe maior, a gente está falando, como eu disse ali, de 9 pessoas na Brag, é muito importante a gente ter um documento muito bem escrito, porque senão o jogo que está na minha cabeça não é o mesmo jogo que vai estar na cabeça de Eduarda, que não é o mesmo jogo que vai estar na minha cabeça de Aleph, e cada um vai estar com um jogo na cabeça diferente.
E se a gente não, de fato, descrever as coisas bem descritas, vai virar uma bagunça. Só uma fala rápida. Eu tinha acabado de falar isso um pouquinho antes, do problema do memorial técnico, quando a gente desenvolveu o Gamebook, não o Guardiões da Floresta, o primeiro Gamebook, o Guardiões da Floresta, sem ser o Gamebook, que a gente teve uma troca terrível de programadores, e cada um que chegava estava uma gambiarra que estava na cabeça de quem era o programador anterior. Sim. E aí, quando você consultava o programador anterior, ele dizia, eu nem me lembro mais. Então, isso é péssimo, eu tinha falado exatamente isso. Exato. Foi bom você ressaltar a importância. Por quê? Porque, como Irlan falou, né, existem empresas que não fazem, não registram. Né, acha que não vale a pena documentar, mas a documentação é fundamental para não só para você ter todo o histórico da sua produção, mas para evitar esse tipo de problema, como o Irlan falou e que eu tinha pontuado anteriormente. Exato. E a gente faz documentação de muita coisa, não só no GDD. Por exemplo, isso que Lin falou de dentro do projeto, dentro do Game Maker da gente, dentro do projeto, a gente tem vários docs de nota explicando como é que funciona o sistema de combate, como é que funciona o auto-battle, como é que adiciona um inimigo novo no projeto. Aí tem tipo uma checklistzinha explicando, para adicionar um novo inimigo, você precisa ter essas artes, você precisa adicionar esse inimigo nessa tabela, você tem que configurar o ataque dele nesse lugar, e aí tem tipo todo um passo a passo de como você se localizar no projeto, para que todo mundo consiga se localizar. Pensando, inclusive, que somos 3 programadores no projeto, né? Então, assim, eu preciso ver o que Mariotti escreveu e me localizar, porque em algum momento eu vou precisar mexer no código dele, ele vai precisar mexer no meu código, então a gente documenta tudo bonitinho. No GDD, a gente também tem o Game Loop, que é o fluxo fundamental para entender o projeto. E aqui vocês vão começar a entender o gato no cangaço. A gente tem a tela inicial, tela de load, né, padrãozinho, e a gente entra no acampamento. O acampamento é um lugar onde o jogador vai acordar no acampamento por padrão. Se ele desejar e já tiver desbloqueado, ele pode conversar com NPCs, que pode te dar novas cartas, escolher qual é a arma inicial, conceder bênçãos na bencedeira para você ir desbloqueando e melhorando o jogo. Lembrando que é um jogo roguelike, ou seja, você vai jogar uma partida, morrer e perder o avanço daquela partida. Mas aí você ganha um dinheirinho, você ganha experiência, desbloqueia novas cartas para poder ir melhorando. E conforme você vai jogar de novo, você já vai estar um pouquinho mais forte, e você vai jogando, e crescendo dentro do jogo, né? Então o acampamento é esse ambiente roguelike, digamos assim, onde você vai planejar coisas, escolher qual a arma inicial, comprar coisa nova, melhorar o gato e guto, melhorar os atributos, etc. Depois disso, você vai para a peleja. Você inicia a peleja indo para o Badog, daqui a pouco vocês vão entender o porquê. Mas vocês vão para um Badog e inicia a peleja. Quando você inicia a peleja, você entra no loop principal do jogo, que é esse aqui destacado. Você vai jogar de dia como o gato, né? Na versão humana, na versão felina do Guto, e vai bater nos inimigos, tentar sobreviver para não morrer. O combate é automático, então você só precisa ficar andando e automaticamente os ataques vão acontecendo. E aí você vai batendo nos inimigos, sobrevivendo e ganhando pontos de bênção conforme você derrota os inimigos. Esses pontos de bênção você vai usar no planejamento, porque quando acabar o dia dura 1 minuto, a noite também, por padrão. Então acabou o dia, você vai para o planejamento. No planejamento você vai receber algumas cartas e você vai poder construir a sua build. E esse é o momento de planejamento do jogo, é um jogo de estratégia nesse sentido. Porque você vai ter cartas boas e cartas ruins. Para você usar uma carta boa, você precisa usar uma carta ruim também. E entra nessa dualidade, porque a bênção que a benzedeira deu lá atrás era que sempre que acontecesse uma coisa boa com um, ia acontecer uma coisa ruim com o outro, e vice-versa. Então, por exemplo, quero deixar o gato com uma arma nova. É um upgrade bom. Então, uma carta boa de arma nova. Para isso, eu preciso colocar uma carta ruim em Guto. Então ele vai ficar mais lento, ou ele vai ficar mais fraco, ou ele vai ficar com a visão turva, enfim, tem várias cartas. E você vai aplicando essa dualidade e equilibrando as duas builds. Por que equilibrando? Porque depois você vai jogar como o Guto, à noite, né, na versão humana. E aí você vai matar os inimigos, receber os pontos de bênçãos e tal, acabou a noite e volta pro planejamento. E aí fica nesse ciclo infinito. Até você morrer ou vencer a peleja. No 30º dia, você vai lutar contra a Sete Pele, contra a vilãzona lá. Se você vencer, você ganha a peleja, você venceu o jogo. Se não,
você morre, volta para o acampamento e reinicia o jogo, lembrando que é um roguelike, então você vai morrer várias vezes mesmo, é normal. Outra coisa que a gente tem no GDD é a parte de direção de arte. Então, aqui a gente tem alguns rascunhos de como era a versão gato e a versão humana de Guto. Essa daqui é a versão que ficou, mas a gente tem outras versões aqui que a gente foi estudando, como é que a gente podia fazer. A gente tem várias coisas também da direção de arte, escolha da paleta de cores. Essa aqui é a paleta final. Nosso jogo é um jogo com pouquíssimas cores, vocês vão perceber já já. Daqui a pouquinho eu vou mostrar imagens do jogo, vai ficar mais claro. Aí a gente fez alguns estudos aqui de como é que seria os ataques, como é que ia funcionar as cartas. A gente tem também o manual de arte. O manual de arte é o manual de arte, que a gente chama de manual aqui na Braille. O manual de arte, ele tem toda a parte de regras de como vão ser os desenhos do jogo, como é que vai ser todas as regras de textura, de posicionamento de 3D, coisas 3D, como é que elas são desenhadas, o tipo de traço, o tipo de pincel, se tem coisa pontiaguda ou arredondada, enfim. Tem um monte de regrinha aqui de como é que é a arte. Lembrando que a gente tem 2 artistas no projeto, então eles precisaram conversar para que os 2 chegassem no consenso, não ficasse claro que tem coisa feita de um e coisa feita de outro, né? O jogo tem que ter uma unidade visual. E aí, de escrito GDD, a gente entra na produção. A gente dividiu o projeto em 4 partes, para a gente poder estruturar melhor a coisa. A gente tem um acampamento, que é aquele lugar onde a gente vai organizar as coisas, né? A peleja, que é onde você vai entrar de fato na briga contra os inimigos lá. A fase de planejamento, que é aquela parte do deck builder, de calibrar as cartas. E depois a gente entra em uma fase de conteúdo, que é para aumentar o conteúdo do jogo, né? Adicionar mais cartas, adicionar mais personagens. A gente quer no futuro ter outros personagens. A gente pode ter um Carcará Betânia, a gente pode ter um Caga do Tonho, sei lá. A gente está pensando em outros personagens para você jogar também. Já tem uma pergunta aqui de Caio querendo saber quando é que abre vaga para a equipe. Olha, no momento a gente não está contratando ninguém, porque inclusive a equipe cresceu muito, eu acho. A gente está tentando segurar, mas entra na Bind, daqui a pouco eu vou falar sobre a Bind, e manda e-mails para a galera. Tem vagas@bragsuits.com, no site da gente também tem. Manda lá que fica no nosso banco de talentos, de qualquer forma. Mas, infelizmente, hoje a gente não está contratando ninguém. Tá, vamos lá, avançando. Acampamento. Aqui tá os primeiros rascunhos do acampamento. A gente queria que o acampamento ele funcionasse como se fosse um relógio. Então, você pode ver aqui, tem 12, 15, os horários, né? No meio é o Badog, aqui. E aqui eu acho que vocês entenderam por que a peleja começa no Badog. O gato é estilingado para fora para iniciar a peleja. E aí a gente queria que as coisas principais de interação ficassem nos pontos de horário do relógio. Então a gente tem a benzedeira aqui em cima, a gente tem o calango aqui embaixo, que é onde você compra novas cartas, a armeira para você escolher sua arma inicial, a gente tem o Tonho aqui, que é o cordelista, onde você vai ver a wiki do jogo. Aqui tem a casa do Gato e Guto, que tem várias versões diferentes, mas é onde você vai poder trocar de personagem no futuro, a cozinha para você ver os achievements, eu esqueci a palavra em português para isso, as conquistas, as missões secundárias, essas coisas assim, tipo, mate tantos inimigos, essas coisas. Aqui em cima no cemitério você vai ter o histórico das suas pelejas, das suas aventuras anteriores. Uma coisa interessante que eu esqueci de falar é que conforme você joga, você vai criando um cordel. Você tem um cordel inicial que conta a história de Lídia e Sete Pele e tudo mais, e toda vez que você vai jogando, é uma aventura nova de Guto. E aí, conforme você vai jogando, adquirindo arma, matando um chefinho, né, que são os mini-boys, a gente chama de chefinho, conforme você vai conseguindo conquistas, né, vai adicionando trechos de cordel, e você cria um cordel no final da sua peleja, com a aventura que você viveu. Na benzedeira, é o lugar mais roguelikezão do jogo, onde você vai comprar melhorias, né? Com o dinheiro que você ganha na peleja. Então, você vai jogando ali e ganhando esse dinheirinho, e esse dinheirinho você vai podendo fazer upgrades. A benzedeira, ela é toda numa estética de planta, né?
a ideia de ser uma benzedeira, de fato, né, no meio do sertão. Então a gente foi criando várias plantas que essas plantas são correlatas, às vezes nem tanto, com o que ela faz, né? Então eu trouxe 4 exemplos aqui para vocês terem uma ideia. A gente tem a alfazema. A bênção de alfazema que você pode comprar vai te dar um aumento no número de espaços para itens passivos. E aí, por que é a alfazema? No carnaval, quando você está passando pelo bloco dos Filhos de Gandhi e vem aquele banho de alfazema, né, que jogam no ar, aquela é uma ação ativa ou passiva? Você recebe a alfazema de forma passiva, você não tem escolha. Você vai receber, se você está ali, você vai receber o banho de alfazema. Então, a gente criou essa associação que só faz sentido na nossa cabeça, e para quem a gente explicar do porquê a alfazema é a planta que te dá espaços para itens passivos. E aí a gente tem algumas coisas um pouco mais óbvias, né? Como o pé de café, que aumenta a velocidade de movimento, o café te deixa acelerado, né? E aí a gente colocou um pezinho de café para poder ficar mais engraçadinho também a corrida. O boldo baiano, que aumenta o número de espaços para modificadores, que são as cartas de sinergia que você pode colocar. Que, enfim, eu vou ter que explicar muito aqui para explicar o que seria essa sinergia, mas é tipo uma carta que diz, sei lá, mais 10 de força para cada item de couro equipado. E aí os itens de couro que você equipou, os itens passivos, vão te dar esse boost de armadura, enfim, são esse tipo de conexão. E por que boldo baiano? Porque o boldo, na verdade, ele é chileno, mas o nosso jogo é baiano, e tem boldo aqui na Bahia. É plantado o boldo aqui na Bahia. Então a gente fez o boldo baiano, e para representar o boldo baiano, a gente botou ele lutando capoeira, e é isso. Não tem muito mais o que explicar além disso. A catuaba silvestre aumenta o número de ressurreições. Isso daqui é uma referência à catuaba selvagem, né? A bebida. A gente não pode colocar catuaba selvagem, então a gente colocou catuaba silvestre. Para quem não sabe, é uma planta também, catuaba, tá? E a gente decidiu colocar esse nome porque quem viveu já a experiência de tomar catuaba em uma festa e não ressuscitou, não sabe o que é ter essa experiência, entendeu? Não viveu essa experiência de entender essa carta. Essa carta não, desculpa, essa bênção. Então a gente colocou a catuaba silvestre para ser essa bênção que ressuscita o jogador. Avançando um pouquinho, a gente tem aqui o Badog, como eu disse, é onde você inicia a peleja, né? Aqui o estudo inicial de como é que seria uma tela, aqui a animação que acontece quando você inicia a partida, e aqui é a tela, né? A gente tem um nível de dificuldade de forma bem baiana representada, tem o nível de boa, o no grau, o barril e o barril dobrado. Para quem não é baiano e não conseguia entender, a gente colocou aqui do lado o guiazinho de dificuldade e ainda tem um textinho aqui embaixo, quando você seleciona, dizendo o que é que acontece nesse nível de dificuldade para a galera que não for baiana entender, mas quem é baiano vai pegar de cara, né? A peleja, a gente tem aqui os estudos iniciais, os primeiros rascunhos, a gente vai avançando e esse aqui é mais ou menos o resultado final. A maior dificuldade do jogo, uma das maiores dificuldades de arte e também de programação do jogo era essa dualidade de dia e noite. Porque a gente precisa ter elementos que funcionem extremamente contrastantes, né? Porque o jogo ele tem um contraste muito alto, não é preto e branco, mas é quase preto e quase branco, é um bege e um marrom bem escuro. Então, as coisas precisavam funcionar invertidas, né? E aí a gente teve todo um estudo de como fazer isso funcionar, para que os elementos funcionassem tanto de dia quanto à noite. A gente foi criando padrões para que isso funcionasse. Mesma coisa na UI, ó. Vocês podem ver que a UI ela tem que funcionar tanto de dia quanto à noite. Se a gente não colocasse essa bordinha branca que a UI preto ia se misturar com fundo preto, não ia dar para enxergar nada. Então a gente teve todo esse trabalho aqui na HUD e no próprio cenário para entender como é que funcionaria essa dualidade. Aqui é a parte de programação. Como eu disse, a gente começa fazendo com placeholder. Esses inimigos lindos, quem reclamar tem mau gosto, tá legal? Esses inimigos aqui super bem desenhados, foi feito pela equipe de programação. Esses quadradinhos aqui. E aí a gente tem o jogo sendo iniciado a programação, né?
ainda com placeholder e tal, alguns assets. Aqui a gente já tinha o gato, porque já tinha sido programado, mas enfim, a gente começou a programar ele. Aqui já um pouco mais avançado, com a câmera corrigida, né? Vocês podem ver que está com um zoom mais longe, alguns outros elementos já aplicados. E aqui como é que ficou a peleja no final. De dia você joga assim, e de noite você joga dessa forma. A fase de planejamento, como eu disse, é a parte mais cabeça do jogo, né? Então teve uma parte aqui também da gente pensar como é que seria esse planejamento, como é que seria aqui a UX, né? A experiência do jogador. Depois a gente foi desenhando as artes. Detalhe, spoiler, está sendo mudado já, inclusive isso aqui essa semana. A gente já está repensando essa tela, vai mudar ela quase toda, porque a gente viu que não está funcionando tão bem. Mas já está funcionando, mas não está tão bem intuitivo, então a gente já está repensando como é que vai ser essa tela. Aquela ideia da dualidade, você colocar uma carta para uma carta para o outro. Aqui a gente iniciando a programação, com o placeholder das cartas, o sistema de animação e seleção das cartas. Deu um trabalho para fazer isso, gente, vocês não têm noção. Mas aconteceu, saiu. Aqui, depois aqui já com a arte sendo implementada, né? Não está completamente pronta ainda, mas já está sendo implementada. E aqui como está hoje, ainda não está pronto, como eu disse, mas é como o jogo já está hoje, já funciona, né? Você consegue escolher uma carta ali para um, e aí depois você escolhe a outra. Por exemplo, aqui, ó, colocou uma carta ruim, a outra carta ruim ela deseleciona, você só pode escolher uma boa para colocar no outro. E aí você tem essa dualidade, escolher uma boa e uma ruim, ou para gato ou para guto, e avançando no jogo. Agora falando um pouco sobre conteúdo e cultura. A gente tem a Gata Benzida, que é um item passivo. Ela te dá 2 de ressurreição. Gata Benzida é uma referência ao Alto da Compadecida. Quem pegou, pegou, né? A Gaita Benzida, ela te dá ressurreição também. A gente tem a carta Laele, que é uma carta que aumenta mais 10 de armadura para cada item de couro equipado. Então, é uma carta extremamente baiana essa. A gente tem a 3 pulinhos, que é uma carta que dá mais 10 de sorte para cada item esquecido equipado. É uma referência a São Longuinho e os 3 pulinhos. E aí a gente fez toda essa referência ao São Longuinho, 3 pulinhos, e é um item de sorte esquecido. A gente fez essa conexão. Quero registrar que Solonguinho sempre acha tudo que eu pergunto. É super poderoso. Eu tenho uma pergunta da cultura. Irlan, você falou assim, para os baianos vai ser muito mais fácil compreender essa linguagem, né? Então, quando você desenvolve um jogo, por exemplo, né, que entra no nicho de valorização da nossa cultura, da nossa história, depois, em algum momento, eu queria que você falasse das dificuldades que a gente tem, às vezes, de alcançar um outro público por causa disso, né? Se você acha que isso acontece e qual a perspectiva de vocês? Porque, assim, é o caso do Árida, por exemplo, é o caso de alguns jogos que valorizam muito um conteúdo Dandara, né? Um conteúdo muito voltado para a nossa história, para a nossa narrativa cultural, né? Eu vou responder, Lin, uma coisa que eu acho que quase todo mundo fica surpreso quando descobre isso. Inclusive a gente, quando descobriu. Na verdade, é o contrário. Árida, por exemplo, vendeu muito mais na Europa do que aqui no Brasil. A gente tem essa visão de que uma coisa nossa, né? A gente tem essa visão de que não vai vender muito lá fora, ou que a galera não vai entender. Mas a verdade é que a gente consome o conteúdo de lá de fora sem entender o tempo inteiro. Tem um monte de brincadeiras, né, dentro ali, várias brincadeirinhas de gírias internas dentro dos jogos, essas questões culturais, que os jogos de lá de fora colocam, a gente joga, a gente consegue jogar, a gente consegue entender o que está acontecendo ali no contexto geral, né? Obviamente vai ter um trabalho de localização também, a carta não vai se chamar Laele em inglês, né? Então vai ter um trabalho de localização e tal, mas as pessoas jogam, as pessoas gostam, as pessoas se interessam por culturas diferentes, por artes diferentes, vivências diferentes, e normalmente o que acontece é o contrário, é mais difícil vender aqui, porque a gente tem muito uma cultura de vira-lata, né? A verdade é essa, o Brasil como um todo. Então, normalmente, quando a gente chega falando um gato no cangaço, antes das pessoas conhecerem o jogo, que normalmente quando as pessoas conhecem, elas se apaixonam, felizmente. Mas antes das pessoas conhecerem o jogo, normalmente as pessoas têm um afastamento, assim, eles acham que é um jogo extremamente educativo, falando sobre cangaço, um jogo super histórico e tal, o que não é um problema, se fosse, mas não é o caso.
E normalmente as pessoas têm essa barreira, assim, de tipo, do que é nosso, sabe, afastar. É muito triste, mas infelizmente é a realidade. Não tem valor. Outra coisa, eu estava falando isso outro dia em relação até à academia mesmo, né? A gente tende a valorizar muito o que o pesquisador estrangeiro produz, quando você tem pesquisadores brasileiros que estão muito à frente, né? Essa cultura meio tupiniquim, né? De só valorizar o que é do outro, né? Não o seu. Exato. Então, o que mais acontece, na verdade, é uma dificuldade da gente mostrar para a galera daqui que o jogo é legal. Mas a galera de fora, normalmente, para eles não faz diferença. Assim. É um jogo, como qualquer outro, que eles vão absorver e jogar, e é isso. A gente tem o Pacto Antigo, que tem aqui o disco da Chacho. Quem pegou, pegou. E escrito um 666 aqui embaixo também. Ele dá mais 10 de área de ataque para cada item ancestral equipado. Afinal, o disco da Chacho, ao contrário, é um negócio ancestral. Quem viveu aí tá precisando tomar a dose da vacina. Então, é outra referência da gente com relação à nossa cultura. A gente tem o Fogo de Palha, que dá menos 7, desculpa, essas aqui são as cartas ruins, menos 7 de duração das armas para cada item ancestral equipado. E a gente tem o gatinho aqui com fogo de palha com a outra gatinha aqui. A gente tem o Pé de Curupira, que é perturbar um Curupira. Controles invertidos por 60 segundos, ou seja, se você vai para a direita, o gato vai para a esquerda, ou o Guto, né, dependendo de quem você aplicar a carta. E aí tem os pezinhos invertidos. Essa aqui é uma boa carta de como a localização ela é muito mais simples do que a gente pensa. Porque a galera de lá de fora pode não saber quem é Curupira. Mas é um gatinho com as patas invertidas. Então, dá para jogar e dá para avançar tranquilamente. A gente tem a carta Laranjada, que aumenta o dano de vida dos inimigos por 25 segundos. Essa carta aqui, inclusive, foi a comunidade da gente que sugeriu. Quando a gente estava mostrando as cartas no Instagram, teve uma menina que disse que deveria ter uma carta chamada Laranjada. A gente falou, concordo, e aí a gente criou a carta Laranjada. A Poeira nos Olhos, que diminui o campo de visão por 20 segundos. E aí a gente faz essas brincadeirinhas, assim, né? Da ilustração, você ter essa graça, assim, na ilustração. Aqui são cartas especiais. Cartas especiais, elas não precisam dessa dualidade de ser algo bom e algo ruim. Você aplica ela sozinha. A gente tem o Dias de Glória, fazendo referência a Chorão. E aí é outra coisa que quem não pegar a referência não vai pegar, mas tudo bem, porque dá para entender a carta do mesmo jeito. Aumenta a duração de todos os efeitos temporários positivos em 10% até o fim da peleja. E a Bunda para a Lua, que é o gatinho aqui apontando a bunda para a Lua, aumenta a frequência de compartimentos quebráveis no cenário em 15%. Esses compartimentos quebráveis são coisas que você consegue quebrar no cenário e, por sorte, você ganha comidinha, ganha dinheiro, ganha algumas coisas especiais. Aqui a gente tem uma carta de arma, que é uma evolução, na verdade, da sanfona. Você primeiro coloca a sanfona e aí depois você consegue evoluir a sanfona para a Serenata do Apocalipse. É uma evolução da sanfona, dano em área, inimigos mortos geram zonas secundárias de dano e prende outros inimigos. Aí a gente tem aqui o funcionamento de como é que essa arma funciona. Fica batendo ali nos bichinhos, e aí quando eles morrem, eles criam essa onda secundária que puxam outros inimigos para ela. Tá vendo? O bichinho ficou preso ali. Aqui alguns inimigos, e também como a gente coloca a cultura nas coisas pequenas, digamos assim. A gente tem o Cão Chupando Manga, que é inspirado em um cão chupando manga, né? A ideia clássica do brasileiro. A gente tem o Diabo Louro, que era um cangaceiro chamado Diabo Louro, e aí a gente juntou essa ideia do Diabo Louro com o Louro José e criou essa estética aqui do Diabo Louro, desse inimigo voador. E a gente tem a Pisadeira, né? Uma lenda clássica aí do sertão, da Pisadeira, uma lenda urbana, né? Do folclore. Na Pisadeira, a gente fez ela pisando e a gente fez com referência ao ele dos Meninas Superpoderosas. Meninas Superpoderosas não é Brasil. Ok, mas é a nossa experiência. Então tem a ver com a nossa identidade. Todo mundo da equipe gosta de Meninas Superpoderosas. Então não necessariamente é tudo falando sobre Brasil, mas é falando sobre a nossa cultura, sobre a nossa experiência, sobre a nossa subjetividade. E esse, inclusive, é o meu personagem favorito, porque, pra mim, ela é uma drag queen, gente. Olha esse pisar, essa elegância.
É a minha inimiga favorita, que é a pisadeira. Bom, e aí, falando um pouco sobre... A gente tem quanto tempo ainda? Não, tá de tranquilo. Tá tão gostoso que eu nem estava controlando, mas deixa eu te falar Eu estou pegando sua fala e fazendo intervenções, tá, Irlan, para a aula. Gente, vocês viram quantas referências, olha, em toda a fala de Irlan, ele está trazendo as referências, né? Diferentes referências, né? Referências culturais, referências de entretenimento, as referências folclóricas. Então, é super importante a gente ter aquela parte que lembra que tem do estado a parte dos similares. Então, essas referências que ele está falando inspiram, né? A gente é sempre inspirado por referências. E a depender de cada tema que você escolhe, elas vão se alinhar com o que tem relação com o tema escolhido. Irlan, falta 3:45, nossa aula é até 4:40. Como hoje a gente para normalmente 4:30, mas como hoje a gente está online, né, e a tempestade não vai deixar vocês saírem de casa, então a gente pode terminar, tipo assim, no máximo 4:40, tá? Show. Tá tranquilo, então. Eu acho que já tá acabando também o slide. Mas tá ótimo, né? Eu tô amando. Eles também. Você tá vendo aqui as mensagens, né? Tá tudo se achando aqui. Salvador definitivamente não está preparada para a chuva. Bom, então, vamos lá, voltando aqui. Aí a gente começou a entrar, que a gente está agora, inclusive, na fase de playtest. Se vocês quiserem ler este QR Code, vocês vão poder, inclusive, participar do Pitaco Lab. O Pitaco Lab é uma plataforma de playtest da gente, onde a própria comunidade testa, sugere e envia pitacos no próprio jogo. Você vai poder jogar, apertar F ou apertar F lá no canto, que fica numa telinha, assim, um botãozinho em cima. E aí você consegue mandar mensagem pra gente, tá? E a gente recebe essa mensagem com os últimos segundos de tela que você estava vendo, com as informações de como está o comportamento do jogo no seu computador e tal, enfim. Então é muito importante que a gente tenha esse número de playtest grande, e aí eu convido vocês todos a participarem, principalmente por causa dessa soma aqui no final. Coleta de dado mais um bom pitaco significa um jogo melhor, porque conforme a gente vai coletando os pitacos, vendo como é que a galera tá gostando ou não do jogo, a gente vai podendo melhorar ele, adaptar, corrigir bugs. Tem uma coisa que é isso aqui, ó. Quem cria sabe o que fazer, quem joga nem sempre. Porque muitas vezes, quem está criando, na verdade, na maioria das vezes, quem está criando já sabe todo o percurso. Então, se eu fiz o jogo, eu sei o que eu tenho que fazer. Eu sei que eu estou com um personagem aqui, que eu tenho que chegar aqui, que para fazer isso eu tenho que fazer tal coisa. Quem está jogando não sabe isso. Então, a gente precisa ter essa visão de quem não participou do processo de desenvolvimento do jogo, quem está por fora, para saber se o jogo está funcionando, se o jogo faz sentido, se dá para jogar. De repente, a pessoa pode procurar outros caminhos, inclusive, que a gente não imaginou, e a gente tem que ir se preparando para isso. Aceitando, inclusive, muitas vezes esses caminhos alternativos fazem parte do jogo e tá tudo bem, mas muitas vezes a gente não quer, enquanto direção de game design, que a pessoa faça esse atalho ou algo assim, a gente precisa, né, ir calibrando o jogo. Então, essa parte de playtest é fundamental. Por favor, convido muito vocês a entrarem nesse QR Code e irem para o Pitaco Lab, baixar a build lá e mandar os pitacos pra gente. Tem build para PC Windows, para Mac e para Android. Então, eu acho que todo mundo, em algum desses três, vai conseguir experimentar o jogo. Vocês estejam conseguindo gostar, eu sei que vocês estão gostando, mas tá caindo o maior cacau. Aqui mesmo só tá faltando cair um pedaço do céu. Espero que vocês estejam fazendo relação da fala de Irlan com a prática que vocês estão vivenciando. Então, só para vocês verem, né, estabeleçam relação da fala de Irlan com o que vocês vão ter que vivenciar, né, com a prática que vocês estão tendo que vivenciar. Tá, vamos lá. Então, como eu disse, eu acho que Eduarda vai estar chegando daqui a pouquinho, aí ela vai aparecer. Como eu disse, o que a gente conseguiu de financiamento com a Penab era para desenvolver um protótipo do jogo, não é o jogo completo ainda. Já é jogável, já dá para jogar, inclusive agora já dá para jogar, ainda tem alguns problemas que a gente está corrigindo, né? Alguns bugs, colocando juices e um pouco mais de conteúdo,
mas assim, o jogo já está jogável, e o que a gente tinha que entregar para a Penab era isso, um protótipo jogável, não um jogo completo. Porque os 100 mil que a gente ganhou do edital, não dá para pagar o jogo inteiro. E aí eu, inclusive, não tenho problema em falar de valores, até porque é de edital público, vocês podem entrar lá no Diário Oficial e ver. Então, os 100 mil não era o suficiente para pagar a equipe inteira por todo o tempo necessário de desenvolvimento do projeto, né? O jogo demora muitos anos, ou muitos meses, no mínimo, para ficar pronto. No nosso caso, esse jogo aqui, a gente planejou um escopo de mais ou menos 1 ano e meio, 2, para ficar pronto. Provavelmente a gente vai conseguir fechar em 1 ano e meio. Mas a gente não tinha grana suficiente ainda para desenvolver o projeto como um todo com a Penab. Então, o que a gente faz agora? Existem vários caminhos. Porque, infelizmente, a Bragg hoje não tem condição de bancar esse financiamento todo do projeto com caixa interno, né? Então, a gente vai procurar um segundo investidor para terminar o desenvolvimento do projeto. Normalmente, a gente faz isso com o publisher, que é uma empresa com capital maior, que vai colocar uma grana no projeto para a gente terminar, vai pegar uma porcentagem dos lucros, a gente ganha outra parte, e todo mundo fica feliz. Idealmente, pelo menos. E um dos principais argumentos para a gente conseguir uma publisher é número de tração, certo? Para isso, para esse número de tração, é quantas pessoas estão interessadas no projeto. E o principal número para isso é o wishlist na Steam. E esse é o momento de eu mendigar o wishlist. Por favor, adicione o Gato no Cangaço na wishlist de vocês. A Cat in the Cangaço na Steam, porque a Steam, por algum motivo, prefere que as coisas fiquem em inglês. Se vocês não encontrarem como Gato no Cangaço, pesquisem por a Cat in the Cangaço, vocês vão achar. Ou pelo QR Code que estava apresentando na tela. Lin, inclusive, se a gente estivesse presencial, neste momento, a gente ia fazer uma barganha, porque a gente tem alguns mimos do jogo. A gente tem pôsteres e adesivos. Mas eu posso mandar para você. Essa nossa sala nova, que agora eu tenho uma sala grande, sim. Eu quero valorizar o nosso ecossistema. E aí o que eu posso fazer é o seguinte: vocês adicionam na lista de desejos, em algum momento eu passo na casa de Lin, alguma coisa assim, quando essa chuva para melhorar, e aí eu entrego para Lin entregar a vocês pelo menos os pôsteres, beleza? E aí quem adicionar na lista de desejos vai ganhar o pôster. Pronto. E aí você manda o meu também. Também, nossa sala. O seu já está reservado, Lin, você sabe. Vamos lá. Agora a gente entra em a segunda parte da conversa, que é falar um pouco sobre o ecossistema e sobre como criar jogos vai além do desenvolvimento. Eduardo já chegou? Ah, não. Eduardo está dizendo aqui que carrega e não abre. Vixe. Não sei se é a internet. É um problema às vezes, viu? Porque esse ambiente ele dá ela não chegou aqui ainda não, dá esses probleminhas. E eu não tenho gestão, às vezes, para alterar isso, entendeu? Ela falou que é a internet dela também, que está instável lá, que está caindo. É horrível. A minha monitora, por exemplo, não está aqui porque não conseguiu. A dela está instável, ela não conseguiu entrar. Mas vamos seguindo aqui, de qualquer forma. Ela mandou um beijo, se ela não conseguir entrar. Bom, criar jogos vai além de desenvolver. Porque, como eu disse lá atrás também, não adianta nada você fazer um jogo e só seu pai e sua mãe jogar, né? A gente precisa divulgar, a gente precisa fazer com que as pessoas conheçam os jogos. E é por isso que a gente faz diversas ações de ocupar espaços. A gente tem um marketing, como vocês viram, dentro da própria empresa, né, que pensa nessas ações. A gente tem contato com influencers para poder jogar o jogo. No mês que vem, a gente já vai estar entrando em contato com os influencers que a gente tem contato para a galera jogar a build, né, que a gente desenvolveu esse primeiro protótipo. E a gente acredita muito em ocupar espaços. E é por isso que a gente faz tanto esse tipo de ação que a gente está fazendo agora, né, na sala de Lean, mas a gente também participa de diversas ações. Aqui foi na Sencomp, uma oficina que a gente fez na Sencomp, aí na UFBA também, lá na UFBA também. A gente está aqui, se eu não me engano, foi no Cimatec. Aqui foi uma escola pública que a gente... Essas três, na verdade, aqui, foram em escolas públicas que a gente foi para mostrar para a galera que, olha, tem jogos sendo feitos aqui na Bahia. Normalmente a gente chega na sala de aula, a turma de ensino médio, assim, tipo, uma galera que joga, né? Não todo mundo, claro, mas muitos jogam.
E mesmo a galera que joga, quando eu falo que tem jogos sendo feitos aqui na Bahia, a maioria não sabe, né? Porque a gente não está fazendo esse processo de ocupar espaços, de estar presente, fazer com que as pessoas conheçam os jogos. Gente, caiu a luz aqui de novo. Vocês viram que até escureceu a minha tela. Eu tô na bateria do computador e é isso. Tô no 5G aqui também. Bom, então ocupar espaços é importante, tá? E um dos lugares que é fundamental que as pessoas ocupem, não só os desenvolvedores. Aqui foi a gente em São Paulo, inclusive, gente. Ó, o TDA atacando. Tô falando uma coisa, vendo outra, enfim. Aqui foi a gente em São Paulo na Gamescom. Aqui foi no Nordeste Lab, outro evento que a gente participou também, enfim. É muito importante que a gente ocupe esses espaços para que as pessoas saibam que estão sendo feitos jogos aqui, né? E um desses principais espaços é a Bind. A Bind, ela surge em 2014, 2015, eu acho que foi 2014, gente, desculpa. Sou um péssimo vice-presidente nesse sentido, eu nunca gravo. Acho que foi 2014, o povo todo da velha guarda, até o índice. Exatamente, a galera que mudou muito, inclusive, aqui. Tá bem diferente essa galera aqui hoje. Então, Vitor, ela também tá fora, Vitor tá lá em Portugal. Enfim, então surge lá em 2014, nessa época eu nem estava no cenário ainda, inclusive, eu não desenvolvia jogos, não de forma profissional, pelo menos. Eu comecei a desenvolver jogos na adolescência de forma autodidata, assim, né? Então eu comecei ali com uns 12, 13 anos, eu já fazia jogo nessa época, mas não de forma profissional, né? Era em casa, assim, um adolescentezinho. Eu entrei, de fato, no rolê de forma profissional em 2018, foi quando eu abri a empresa. Inclusive, Lin participou dessa época toda, dessa história toda, porque eu estava na UFBA na época, sendo aluno dela. Eu tô vendo até essa caixa aqui do Comunidades, eu não estou aqui, mas o Comunidades está. Exato. É verdade, aqui a caixinha do Comunidades Virtuais também participou de toda essa história da abertura e tudo mais da Bind. Enfim, o coletivo surge nessa época como um coletivo, né? Não como uma associação que a gente é hoje. Mas a gente inicia o coletivo lá, a gente não, que eu não estava nessa época, mas foi iniciado o coletivo lá atrás, né? E o tempo foi passando, outras gerações foram entrando. Eu entrei ali em 2019, se eu não me engano, na Bind. Hoje não sou vice-presidente, eu estou porque é um cargo. Eu espero em breve que novas pessoas assumam e que a gente vá crescendo a associação, né? E aqui umas fotos um pouco mais recentes também das nossas ações. A Bind... Aí que eu quero mandar essa foto para o Índice e Vitor, que estão em Portugal. Mando. Diferentíssimo. Cada foto é diferente. Dá um tempinho aí. Oh, Deus. Da vez eu não tiver tirado o print. O túnel do tempo. Obrigada. Oi? Pronto. A Bind, hoje, ela tem diversas ações e diversas capilaridades, digamos assim. Ela é uma associação das empresas desenvolvedoras de jogos aqui da Bahia, como eu disse. Mas a gente aceita não só a CNPJ, porque a Bind, ela ainda tem o escopo coletivo de como ela nasceu, né? Então, inclusive, semana passada entrou uma galera do IFBA e da UNEB, do curso de Jogos Digitais. Se vocês quiserem entrar, estão mais do que convidados, podem ler o QR Code. Eu vou mandar aqui também no chat, que eu acho que fica ainda mais fácil, os links do Discord e do Discord e do WhatsApp, do grupo do WhatsApp da Bind, que é aberto, tá? Aí. Lá é o que ele falou, participando da Bind, participando dos eventos. Eu convidei vocês todos para ir para o Animaí. Quero ver quem vai estar no Animaí. Exatamente. E a gente tem diversas ações, tá? Inclusive, não só para as empresas, mas para os estudantes, para a galera que está chegando também. Exemplo, ano passado, ou foi ano atrás? Não, acho que foi ano passado, a gente organizou, junto ao edital de mobilidade do governo do estado, uma ação em que a gente levou 20 e tantas pessoas, eu não vou lembrar o número agora exato, mas foram 20 e tantas pessoas, incluindo estudantes, incluindo pessoas que não estavam com estúdio formado ainda, para São Paulo para ir para a Gamescom, né? Para ir para a Gamescom Latam. Então, foi totalmente gratuito, né? Explica para eles o que é a Gamescom Latam, que é importante. A Gamescom Latam, inicialmente chamada de, aqui no Brasil, né, de Big Festival,
é o maior evento para a indústria de desenvolvimento de jogos da América Latina. Surge como Big Festival, como Big Festival. Passa-se um tempo e aí a Gamescom Alemanha, que é a maior conferência de desenvolvedores de jogos do mundo, compra o Big, e aí o Big passa a estar dentro da Gamescom, e aí abre-se a Gamescom Latam como o maior evento para desenvolvimento de jogos da América Latina. Não é o maior evento de jogos, que fique claro. O maior evento de jogos hoje, salvo engano, é a BGS, a Brasil Game Show. Porém, esse é um evento voltado para os desenvolvedores. Então, é um evento onde você vai conhecer outras publishers, você vai conhecer outros estúdios, tem muita rodada de negócio, muitas trocas de figurinha, de pessoas que trabalham com uma coisa e estão lá vendendo serviço, e troca de serviços entre os próprios desenvolvedores, etc. Então, é um evento muito importante, com várias palestras também abertas ao público, exposição de jogos, que nem tem na BGS, então tem vários jogos lá sendo expostos. E aí a gente esteve em massa lá ano passado, graças a esse edital de cultura que a gente passou do governo do estado, e fomos levando a galera. A gente não só quis fazer essa ação com os estúdios, mas a gente também incluiu estudantes que estavam na base, estavam participando, e foi todo mundo junto para participar desse evento, que foi bem legal. A gente tem outra ação também que é muito comum, que é as Build Meetings. Inclusive, semana passada teve uma Build Meeting, que é um evento onde a galera que está desenvolvendo o jogo, inclusive estudantes, não só os estúdios, levam os seus jogos em desenvolvimento para serem testados. Então a gente passa uma tarde inteira, às vezes um dia inteiro, jogando joguinhos uns dos outros e dando pitaco, dando feedback, melhorando. É muito enriquecedor e que melhora a indústria como um todo aqui da Bahia, porque melhora a indústria como um todo da Bahia, porque a gente acaba elevando o nível das produções daqui, né? Porque todo mundo troca ali as figurinhas e todo mundo faz com que os jogos daqui fiquem melhores, que está sendo com o playtest melhorado ali. Irlan, então coloca aqui que está dando erro no Discord, deram a sugestão para entrar, ela da F5 entrar como convidado, tem aqui algumas coisas. Eu acho que a Eduarda conseguiu entrar como convidada. Você tá aí? Duda, deixa eu ver se está aqui. Duda. Eduarda Bango, acho que ela tá aqui. A Duda está aqui já. Aí, ó, conseguiu. Bem-vinda. E sobre o Discord que está dando erro, a Duda já respondeu, consegui. Pronto. Deixa eu ver. Dificuldade hoje. Olha, tem uma galera que está entrando aqui, mas eu vou tentar criar outro link aqui, ó. Convidar. Ele está perguntando se é só para ele que está dando erro. Alguém mais tentou entrar no Discord ou só o caso de Rafael Carneiro que está dando erro? Eu estou vendo a galera entrando aqui no servidor, então eu acho que está funcionando. Todo mundo conseguiu, viu, Rafa? Então é só você aí, verifique. Aí a galera está dizendo aqui que conseguiu. Entrem no grupo do WhatsApp também, se não conseguirem no Discord. A gente normalmente se comunica nos dois lugares, tá? Enfim, são diversas ações. Colhem, fortalece muito a cena, né, de desenvolvedores de jogos aqui da Bahia. E é muito legal. Posso avançar? Ou tem mais alguém que quer o QR Code? Apesar que eu já mandei o link ali também. Eu já dei um print aqui, mandei também no grupo do WhatsApp. Bom. Isso que Irlan colocou aqui, algumas coisas eu estou mandando no WhatsApp para eles registrarem, tá? Então, vocês viram uma coisa que eu queria destacar na fala de Irlan aí, ó, a importância de vocês estarem nos lugares, nos eventos, dentro da Bind, porque se você realmente tem interesse nesse segmento, se você quer fazer parte do ecossistema, você precisa estar na rede, nessa rede dessas pessoas, né, para saber os eventos, para trocar, para poder se inserir, talvez, no futuro no mercado de trabalho, para cursos de habilidade, né, Irlan? Inclusive, sempre que alguma empresa daqui da Bahia está procurando funcionário, está procurando vaga de estágio, abre qualquer tipo de bolsa, por padrão, todo mundo joga na Bind. Então, a gente tem um canal no servidor lá de oportunidades, a galera sempre divulga e é sempre bom ter talentos lá na Bind para absorver, né, quando alguma empresa precisa. Dito isso,
Eu acho que um parênteses aqui, que inclusive é quase uma dica que normalmente quem dá, inclusive, é a Eduarda, que me falou isso, eu fiquei pensando e realmente é muito verdade. Porque normalmente as empresas daqui, a gente é muito barrista, né? A verdade é essa. Normalmente a gente quer absorver talentos daqui. Muitas vezes a gente não consegue, vai atrás em outro estado ou até fora do país por não encontrar, mas a gente quer absorver os talentos daqui, né? E quando a gente percebe que a pessoa de fato está inserida, está participando da Bind, está interessada no mercado, está participando dos eventos, é uma pessoa que se torna lembrada. Quando você vai abrir uma vaga ali de estágio, abrir uma vaga até de trabalho mesmo, né, numa empresa, a empresa vai receber os currículos e vai ter, ó, esse aqui eu já conheço, esse aqui eu sei que é alguém que está comprometido no cenário, que está participando da Bind, que está participando dos eventos, faz toda a diferença. Então, disse isso de manhã. Eu estava na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia e estava falando exatamente para o grupo isso. Quem não é visto, não é lembrado. Exato. Se você quer estar no lugar, se você quer ser reconhecido como alguém daquele lugar, né? Você quer falar daquele lugar, você tem que estar articulando. Exatamente. Bom, dito isso, eu encerro a minha fala. O Bango chegou no finalzinho. Não, foi ótimo. É sempre ótimo te ouvir e foi muito legal ouvir sobre o novo jogo do Gato no Cangaço. Adorei, achei massa. Os meninos e meninas querem perguntar alguma coisa, levantar alguma questão, aproveitar esses minutinhos que Irlan está aqui, que Duda também está aqui. Duda pode não aparecer por causa da conexão, mas ela pode responder com o microfone. Duda cuida também muito eu vejo Duda o tempo todo no Instagram, então está sempre divulgando, sempre fazendo esse trabalho aí que é importante da divulgação, de estar e entende muito de produção, né? É a pessoa de produção da empresa. O link, gente, ó, se vocês quiserem o link do slide, tá aí também, viu? Vocês podem ter acesso. Tem uma pergunta aqui de Fernanda. Fernanda é da área de design e está muito afim de entrar na área de jogos. Diga, Fernanda. Oi, Ilan, tudo bem? Oi. Muito boa apresentação, vocês arrasam demais. Eu queria perguntar mais, para quem está começando, essas mesmas perguntas de portfólio, porque se eu quero montar um mini portfóliozinho e explorar quais são os tipos de jogos que você recomenda que a gente comece fazendo, assim, só para montar um portfólio legal. Me tira uma dúvida, o seu portfólio é para arte, é para programação, é para o quê? Eu também não sei dizer, é uma ótima pergunta, mas eu trabalho com design e o meu interesse não é em programação por enquanto, não que eu não tenha, porque eu sou uma pessoa interessada em praticamente um mundo de coisas, mas nessa parte do design, do level design, de produção e arte. Essa mecânica também, mas programação. Entendi. Primeiro ponto que eu posso te dizer é que, por padrão, isso eu falo com muita tristeza no coração, tá? Por padrão, eu não vejo pessoas que são unicamente designers de game designer na indústria. Normalmente você é game designer e artista, game designer e programador, game designer e alguma outra coisa. Porque como o mercado é indie, né, então normalmente a gente acumula várias caixinhas. Game designer é uma dessas caixas que quase nunca está sozinho. Né? Sempre é game designer e CEO, game designer e produtor, game designer e alguma coisa. Uhum. Então, você já tem essa felicidade de ser game designer e artista. Eu acho que já é um bom ponto. E eu acho que uma coisa que faz muita diferença é você ter um portfólio voltado para jogo. Uhum. A gente recebe muito portfólio, e Bango tá aí para não me fazer mentir. A gente recebe muito portfólio de pessoas que querem entrar na indústria, mas que não tem um portfólio voltado para jogo. Então a gente recebe, por exemplo, de artista, a gente recebe um monte de ilustração linda, maravilhosa, ilustrações de cenário, assim, tipo, caramba, que artista incrível, que arte linda, mas não tem nada aplicado em jogo. E isso faz muita diferença. Então, eu não vou nem te dizer um jogo específico, porque isso, assim, aqui na Bahia a gente já tem gente desenvolvendo de todo tipo, tem gente fazendo 3D, tem gente fazendo 2D, tem gente fazendo arte de estilogravura de cordel como a gente, tem gente fazendo pixel art. Então, assim, tem para todos os gostos. Tem artista para todos os gostos, mas aí o que eu te recomendaria é fazer um portfólio específico para games. O que é que isso quer dizer? Um portfólio que mostre, por exemplo, asset de jogo de fato, sabe? Tipo, o personagem andando, o personagem, entendeu? Tipo, coisas, cria um jogo mesmo que fictício,
entendeu? E desenvolva ele. Sim. Entendeu? Desenvolva as artes, desenvolva os assets de como é que eles vão ser de fato no jogo, as coisinhas separadas, os itens, inventário, etc. Eu acho que esse é um bom caminho, assim. Amarrar as coisas, né? Não deixar nada solto, de fato, pensar uma coisa mais definida e a funcionalidade, né? Exatamente. Porque a gente recebe, por exemplo, um portfólio que é muito comum, assim, que a gente recebe muito, é de ilustrador. Pessoa que faz, tipo, ilustrações lindas, desenhos maravilhosos, assim, tipo, nossa, dá pra imprimir isso e botar num pôster, porque é um desenho muito lindo, tipo assim, dá pra ver que o cara tem muito talento, mas não tem nada aplicado em jogo. E a gente automaticamente descarta, por mais que a pessoa seja muito boa, porque desenvolver jogo tem tecnicidades muito específicas, né? Você tem que fazer, por exemplo, uma animação para jogo, é uma animação que ela tem que ter loop perfeito. O personagem é diferente de fazer uma animação, por exemplo, para um curta, que você faz o personagem andando, você sabe quanto tempo ele vai andar, para onde ele vai andar, como ele vai andar. Para jogo, isso vai depender do jogador, então tem que ser animações que se encaixem, né? A movimentação de andar que se encaixa com o do ataque, e aí tudo tem que funcionar porque você não sabe quando que o jogador vai parar de andar, enfim. Então fazer esses assets que é sprite na prática, né? Se pesquisar por sprite você vai encontrar. Então fazer sprites é muito diferente. E quando a gente vê isso no portfólio, já brilha o olhinho, assim, sabe? De, tipo, olha, a pessoa realmente se interessou na área de jogos. Legal, obrigada. Tem outra pergunta. Tem mais alguma coisa para acrescentar? Tem uma pergunta aqui, outra pergunta sobre portfólio, que é de Laís. Ela quer saber onde ela pode começar para montar um portfólio voltado para games. Aí tem que ser em PDF ou em uma plataforma tipo Behance. Ela é design de UX e UI, e se precisa ter formação na área de games especificamente para começar a trabalhar com isso. Não precisa ter formação. Eu, inclusive, não tenho formação específica em games. Minha formação é no BI de artes e concentrada em artes e tecnologias contemporâneas. Claro que eu peguei algumas coisas de games na faculdade, porque, né? Inclusive, tive aula com Lean, porque, né? Óbvio que eu não ia perder essa oportunidade. Mas não precisa. Definitivamente não precisa ter uma formação específica em games. Falando pela Brag, mas falando também pelo que eu já conversei com outras pessoas da indústria, normalmente a indústria de jogos não liga tanto para currículo acadêmico. Tipo assim, você pode ter feito faculdade em Harvard, tipo, caramba, parabéns, claro que vai ter algum certo peso, mas eu estou muito mais interessado em ver o seu portfólio, em ver o que você faz na prática, o que você já fez, o que você já entrega, sabe? Normalmente é uma indústria muito mais focada em portfólio, porque tem muita gente talentosa que não necessariamente fez uma formação acadêmica, né? Não estou desmerecendo a formação acadêmica, pelo amor de Deus, não entendam mal a minha fala, tá? É super importante, ajuda muito, abre muitas portas, com certeza também te dá um network absurdo. Eu conheci boa parte da empresa pela UFBA, né? Eu conheci a Eduarda na UFBA, conheci a galera de som na UFBA. Então, assim, é um peso muito grande, com certeza. Mas quando você fala de fato, portfólio é o que pesa mais, porque o que a gente quer é saber se você sabe fazer, né? Na prática. E sobre aonde montar, eu acho que não tem um padrão, não. A gente recebe muito portfólio no Behance, para arte, principalmente. Eu acho que é meio que um padrão do mercado, assim. Mas a gente já recebeu também em outros lugares. Tem gente que faz site próprio, tem gente que monta um blog. Acho que ficando organizadinho e dando para entender o que é que você fez, eu acho que tá show. E aí, gente, mais perguntas? Aproveite, essa é a oportunidade. Abel, pode falar, Abel. Oi, boa tarde, Irlan. Adorei a apresentação. Eu queria muito saber, em específico, sobre a validação das mecânicas no protótipo. Como é que tem sido vocês validarem as mecânicas na questão da diversão mesmo, nesse roguelike que vocês estão produzindo? Olha, é uma boa pergunta. E eu acho que a resposta é que depende. Assim,
O jogo ele é divertido, a gente já recebeu bons feedbacks com relação a isso. A gente recebeu bons feedbacks das pessoas gostarem de jogar. Só que o jogo ele também não tá polido ainda, né? Então, assim, ele já tá jogável, já dá pra jogar, já dá pra ter uma experiência legal, mas ainda falta juice, que para um jogo roguelike, auto battle, é tipo fundamental. Porque se é um jogo que ele batalha de forma automática, você só anda pela tela, né, enquanto as coisas vão acontecendo, juices é uma parada muito importante. Eu vou traduzir o que é juices para vocês. Juices, na área de games, é tipo o molho do jogo, assim, é efeitinho, partícula, ter uma experiência assim gostosinha, sabe quando você tá dando dano e aí o inimigo ele pisca e sobe um númerozinho de dano em cima, e aí você vai aumentando esse número, daqui a pouco você tá fortão e dando um monte de dano e um monte de inimigo na tela, e é isso que, essa sensação assim de sabe, coisinhas de partículas e esse tipo de coisa, é o que a gente chama de juice. E é o que a gente vai começar a fazer agora. Então, o jogo, pela mecânica em si, ele já tá divertido, mas falta justamente o que vai fazer ele ficar com aquele molho de tipo, que delicinha de ficar jogando, vou ficar jogando aqui por horas. Mas uma coisa que a gente validou, ou melhor, a gente não validou e que a gente está corrigindo, é a tela de planejamento, como eu falei. As pessoas não estão necessariamente entendendo de cara o que tem que ser feito ali, porque é uma tela um pouco mais complicada mesmo, você tem que escolher uma carta, escolher outra diferente, aplicar uma em um, outra em outro, é uma mecânica meio nova que a gente trouxe. Então a gente está tendo que repensar essa tela para que ela fique mais intuitiva, né? Mas assim, dá para jogar, as pessoas em algum momento elas conseguem desenrolar e jogar, tipo, não está sendo uma barreira enorme, mas é uma barreira que a gente está tentando corrigir. Eu vou pedir para a Fernanda lhe fazer a pergunta que ela me fez hoje, das 10 dicas. Faz aí, Fernandinha. Ah, pronto, perfeito. Eu perguntei para a prof hoje sobre. Porque ela falou: hoje a gente está fazendo um jogo para criança, né? Sobre proteção de dados. E aí a gente tem que fazer esse jogo ser legal e divertido. E aí eu perguntei: será que dentro da animação tem aquelas 10 regrinhas para sua animação ser fluida, para sua animação ser boa? Será que tem essas 10 regras também, ou algo do tipo, para um jogo ser divertido? Como é que a gente faz o jogo de fato ser divertido? Porque, por exemplo, a gente vai ter essas primeiras etapas de teste, só que acho que não vai dar para botar a criança para testar por enquanto, só a gente. Às vezes é divertido para a gente, para a criança não. Será que tem algumas regrinhas para a criança, coisas que para essa idade são legais, ou para esse tipo de jogo sempre tem isso aqui? E ele também desenvolveu para a criança, não foi, Irlan? Porque foi educacional, alguns, não foi? Uhum. Fiz. Eu disse a ela que o mais importante é ser divertido. Isso, e o que faz? Qual é o juice para a diversão? Eu acho que a resposta é exatamente o que o Eduardo escreveu ali. Eu acho que para um jogo ser bom ele tem que ser testado, e ser testado desde o começo. Você falou que não dá para aplicar com criança ainda. Será que não dá para fazer um protótipo do protótipo para testar, nem que seja com o filho da vizinha, sabe? Vai ter que arranjar, então. De fato, a melhor forma é essa, não tem pra onde correr. É você colocar para o mundo e ver tipo, o que a galera acha, se acha divertido ou não. Observar as pessoas jogando, vendo se as pessoas estão se divertindo, onde é que elas estão engasgando e corrigindo esses engasgos. Eu acho que a melhor dica de fato é essa. Não tem pra onde correr. Obrigada. Diga, Caio. É muito diferente um do outro, né? Tipo... Exato, é difícil você ter uma fórmula que funcione para tudo. Agora, Irlan falou uma coisa muito interessante, que esse último jogo que a gente fez aqui, né, o 2 de julho, e o do Guardião da Floresta, desde o primeiro momento, os estudantes testaram, desde o plot na narrativa. Isso é muito importante, esse feedback, porque você vai fazendo, a partir desse feedback, você vai fazendo as modificações, vai tornando mais próximo do que é o desejo daquele público, né? Exatamente. Acho que o segredo é esse mesmo, testar. Testar e testar muito. Tem uma dica que a gente sempre gosta de trazer, que é o comece pelo simples. Porque, não necessariamente sobre um jogo específico, tá? Mas, tipo assim, considerando carreira de desenvolvimento de jogos. Normalmente, a galera quer começar fazendo um GTA V, sabe? E não é bem por aí.
Eduarda tem uma frase que ela sempre fala, que é melhor um Flappy Bird na mão do que um GTA no papel, sabe? É melhor um jogo extremamente simples como Flappy Bird funcionando e que criou vida do que um GTA que nunca vai sair do papel, porque é muito complexo, não dá para fazer, sabe? Começa pelo simples e quase todo mundo comete esse erro, gente. Eu incluso, tá? Meus primeiros jogos lá eram super megalomaníacos, mas assim, o ideal é a gente começar por baixo, vamos começar com um jogo pequeno. E o que você vai aprender fazendo um jogo pequeno, fazendo um jogo grande, é quase a mesma coisa, inclusive. Então, assim, vale mais a pena você gastar 2 meses em fazer um jogo bem pequenininho, publicar, ver feedback, ver a galera testando, do que você gastar 6, 2, 3 anos, né, 6 meses, 2 anos desenvolvendo um jogo que no final você vai aprender a mesma coisa do que você aprendeu com um joguinho pequeno. Então, faz vários joguinhos pequenos, você vai aprender muito mais rápido. Essa é a intenção aqui nessa disciplina, dessa imersão, mesmo que seja uma imersão limitada, mas para que eles possam pensar como é o processo de desenvolvimento, quais são as estratégias que são necessárias para se desenvolver um jogo, e a sua fala agrega muito valor ao trabalho que a gente está fazendo. Kézia está perguntando a você que plataforma você indicaria para quem está começando? Olha, eu não consigo dizer uma plataforma específica, porque vai depender muito do contexto, assim. Por exemplo, se você está querendo aprender e você não sabe programar, eu sugiro o Game Maker, porque ele é muito simples, do workflow de aprendizagem dele é muito boa, e tem muito tutorial. Se você já sabe programar e você quer ir para a principal ferramenta do mercado, você quer conseguir um emprego em um estúdio, alguma coisa assim, vá para a Unity, porque é a principal plataforma hoje. Ou Godot. De preferência os dois. De preferência teste um, teste o outro, para você conhecer as duas principais hoje. Unity, Godot e alguns estúdios maiores no Brasil. Acho que aqui na Bahia eu não conheço ninguém. Mas lá em São Paulo e Sul e até no Norte, eu sei de estúdio que está usando Unreal também, que é em C#. A gente tem um aluno aqui, que eu não me lembro qual deles, que sabe usar o Unreal, e eu tive um aluno ano passado que trabalhava com Unreal, mas para arquitetura. Tem umas perguntas mais aqui, que é a de Caio. Caio não conseguiu, o microfone dele, toda vez ele tenta, não consegue. Ele está perguntando, sendo de proteção de dados, poderia ser algo como colocar... Caio, eu estou fazendo a pergunta, mas até para mim está confusa. Sendo de proteção de dados, poderia ser algo como colocar as seguranças e depois o ladrão vai tentar desbloquear celular ou PC, aí poderia o nível ser relacionado à segurança necessária. Vê se você entende. Caio, não é melhor você abrir seu microfone, não? Porque está difícil entender essa daí. Me perguntaram ali onde... Não está ainda não? Pronto, diga, Caio, fale. Conseguiu? Não, era relacionado ao que a outra colega tinha falado sobre o jogo dela. Aí você estava dando uma ideia, que o juice do jogo poderia ser você ter que colocar as travas de segurança para depois alguém ir ver, o ladrão, o cara do mal, e pegar. Entendi. Não era pergunta para a Irlanda, não, era uma sugestão. Não. Entendi. Beleza. Mas perguntaram onde dá para jogar a Kézia. Não, Kézia não. Essa foi que você respondeu, que plataforma você indicaria para quem está começando. O outro perguntou se tem como jogar o tempo. Aí alguém falou o link de novo, gente. Né? Aqui, ó, ele já tem o code daqui e pediu para a gente entrar no Steam, lembram? Para a gente colocar no wishlist lá. Ele falou mais cedo. Na Steam não dá para ter a demo. Na Steam só dá para adicionar... Vai ter, logo, provavelmente mês que vem. Mas já dá para jogar hoje pelo link que eu mandei aqui, ó. bragstudios.com/pitacolab. Então, ó, já vou copiar aqui e mandar lá para jogar o nosso jogo aqui que Irlan apresentou. Já dá para testar. Jogue, porque esse jogo também é importante como similar para o nosso trabalho. Leandro, pode falar, meu filho. Eu tenho uma pergunta. Eu vi que ele tinha dito que Irlan tinha dito que começou a programar de forma autodidata, aprendeu a fazer jogo de forma autodidata. Eu queria saber qual o melhor caminho que você acha para começar a aprender a programar jogos, se a pessoa faz um curso por fora, se aqui no Brasil tem cursos bons que ensinam a ser um game dev, ou se você aprendeu de forma autodidata só, sozinho mesmo, conseguiu aprender sozinho, às vezes vendo vídeos no YouTube. Olha, curso formal,
A gente tem a primeira curso público da América Latina, fundado por Lin Alves na UNEB, do curso de Jogos Digitais. Sim. Eu não sei o quão vocês sabem o peso que é ter Lin Alves como professora, tá? Obrigada. Mas ela é a fundadora do primeiro curso público de Jogos Digitais da América Latina, que é aqui na Bahia, na UNEB, o curso de Jogos Digitais de lá. Mas para além de uma faculdade, assim, pensando em um escopo menor, tem muito curso online, assim. Tem a Alura, que é famosa, né? Tem muito curso de lado dentro da Alura. Tem cursos gratuitos também. Tem o Noni Classes, que eu também gosto muito. E um monte de tutorial no YouTube, assim. Eu aprendi, na época que eu aprendi, não tinha esses cursos ainda estruturados, assim. Então eu aprendi meio que na mão grande, sabe? Vendo um tutorialzinho, tipo assim, quero fazer um jogo de plataforma. Aí eu quero que o personagem ande. Eu botava no YouTube, como fazer um personagem andar no Game Maker. Aí eu fui vendo tutorial e fui aprendendo, assim, de forma meio no tato, assim, sabe? Certo. Muito obrigado. Assim, desse tipo que ajuda bastante. Quando eu comecei a ver aí a possibilidade de entrar nessa área, que eu peguei essa matéria, inclusive, eu estava com um certo pé atrás, porque eu pensei, talvez no Brasil e principalmente na Bahia não seja um mercado tão bom assim de jogos, mas é bom ver que tem um mercado maior do que eu imaginava, sabe? Eu estou vendo muito isso nessa matéria aqui. O mercado na Bahia aqui é muito maior do que eu imaginava de jogos. Mas a gente sofre, né? Não, Irlan, fale aí da dor e delícia, que é sobreviver nesse segmento. É importante para eles saberem. É uma dor e delícia, de fato, assim. A gente passa por muito perrengue, não vou dizer que é mil maravilhas. A Bragg já passou e passa por alguns perrengues, principalmente financeiro, não vou mentir para vocês. Mas a gente tem grandes cases na Bahia, assim. A gente tem, por exemplo, 3 empresas baianas que já foram contempladas pelo edital não sei se é bem edital, pelo chamamento, não sei se é a palavra correta, do Google Indie. Pois é, não sei também se é um edital, mas é uma chamada. Diz que está no horário nobre. Felipe apareceu essa semana no jogo. Num jogo, aí um amigo meu, você está sabendo? Eu disse, não, deve ser ainda aquele financiamento que ele tem pela Google. A gente tem essa galera aí que teve a Oca, que conseguiu, teve o Just King da Vici e teve a Blue, que também conseguiu. 3 anos seguidos, inclusive. Viu? Bahia aí, ó, ganhando 3 vezes seguida no Indie Game Developers da Google. Acho que é esse o nome, não vou lembrar de qual. Mas é um edital que eu acho que ganha 100 mil. Ou 100 mil não, ganha 1 milhão. Mas toda a estrutura da Google para ajudar essas empresas a crescerem. Tem um treinamento, um monte de coisa. É bem bom. Certo, muito obrigado. Então, Aí deve tentar ano que vem ou em breve. Aí fiquem na torcida para a gente conseguir também. Tem que tentar entrar nessa também, né? Na verdade, Léo e demais alunos aqui, estudantes, importante você estar atento a esses editais. A gente tem uma política agora, melhorou um pouquinho, né? Com todas as críticas que a gente faz, dos editais da cultura, que é um bom canal para que você consiga um financiamento inicial para tocar a sua ideia. Porque esse caso que a gente está falando da Árida, ele começou com o edital da cultura. E aí, foi correndo atrás. E é assim, Irlanda também, correndo atrás dos editais. Então, tem que estar atento e tem que desenvolver habilidades para estar nesses editais. Porque o nível de exigência do projeto, várias questões hoje que contemplam acessibilidade, que Irlanda não falou, mas ele trabalha com isso, a questão da inclusão, todas essas questões estão sendo cobradas nesse edital. Então, você tem que desenvolver essas expertises, né, Irlanda? Fala um pouquinho disso, que essa também é a sua praia, que eu acho que é importante eles saberem. Eu acho que essa é a praia mais de Eduardo do que minha. Ela é a pessoa que cuida disso da empresa. Eu não sei se o Banco está conseguindo entrar com o microfone e tal, mas eu vou rascunhando aqui, qualquer coisa ela completa ali no chat. De fato, é um dos cuidados que a gente tem. A Bragg é uma empresa naturalmente muito diversa, né? Somos 2 lideranças LGBTs.
Além disso, temos pessoas pretas na equipe, como vocês viram lá, né, na imagem. Temos muitas mulheres na equipe. O áudio dela tá travando na internet. Mas eu vou seguindo aqui e qualquer coisa ela complementa. Então, assim, a gente naturalmente tem esse cuidado, né, de ser uma empresa diversa, faz parte da nossa identidade nesse sentido, mas, de fato, é uma das coisas que pesa muito no edital também. Inclusive, acho que foi um dos motivos, não o único, claro que o nosso talento em primeiro lugar, né, sem modéstia, mas foi um dos motivos porque a gente tem, de fato, esse cuidado. A gente, nesse edital da PENAB que a gente passou, por exemplo, parte do dinheiro a gente colocou para ter uma especialização, uma assessoria especializada em acessibilidade cultural, que está acompanhando o projeto, que a gente não colocou, inclusive, nas pessoas ali envolvidas, porque é terceirizado, né, não é tipo da empresa de fato, é um serviço que a gente contratou, e aí essa pessoa ela fez palestra com a gente para poder capacitar a gente de como fazer um jogo que seja acessível, participou do processo de desenvolvimento do jogo, né, dando feedback, jogando os jogos que a gente está desenvolvendo, e agora no final ela vai fazer um outro relatório com a build pronta, do que a gente pode melhorar de acessibilidade no jogo, para além das coisas que ela já falou lá atrás. Então a gente tem esse cuidado, por exemplo, o jogo em alto contraste que a gente tem, ele naturalmente já é bom para pessoas com baixa visão. Porque isso a gente acertou meio que na cagada, assim, porque o jogo não tem alto contraste por causa disso, mas felizmente é uma coisa que já é contemplada. Porque como o jogo ele tem esse alto contraste, para a pessoa com baixa visão já ajuda, né, a identificar melhor ali as formas de aonde está o gato, aonde tem inimigo, aonde tem alguma coisa ali na tela. Além disso, a gente tem esse cuidado com acessibilidade com relação ao tamanho da letra, que hoje, inclusive, está pequeno, a gente está corrigindo isso para deixar maior. Tem todo um rolê de ter este cuidado de mais pessoas poderem jogar o jogo e mais pessoas se identificarem com o jogo também, né? A gente está fazendo um jogo sobre uma história de 2 mulheres que se apaixonaram no sertão da Bahia, né? Então, embora seja uma mulher em entidade, ainda assim é uma figura feminina. Então, assim, é meio que natural isso pra gente, né, também. Eu vou ter que dizer que, infelizmente, para minha tristeza, eu vou ter que, e para a tristeza de vocês, né, vou ter que encerrar essa palestra aqui, que foi maravilhosa. Eu estava mandando a foto aqui para os meninos, eu estava me perguntando onde é isso. Eu disse, depois eu mando o vídeo. Irlan falando da minha aula. Então, Duda, Irlan, super obrigado, foi ótimo. Eu acho que foi, além da gente poder ver, como o Léo falou, né, o que é que a Bahia faz. Foi super didática a sua disciplina, a sua palestra. A disciplina, então, eu me senti super gratificada e feliz de ouvir você e mais feliz ainda de poder ter tido o privilégio, olha, aqui vai faltar luz também, de acompanhar o seu percurso, né? O percurso especialmente seu, porque eu conheço há mais tempo. E parabenizar, né? Parabenizar pelas conquistas, parabenizar pelo trabalho. Eu estou super feliz. Gente, vamos bater palma aí para o nosso amigo. Eu agradeço o convite de sempre. Obrigada, viu, irmão? Muito obrigada. Eu imaginei que ia ser muito bom mesmo. Eu acho que essas falas importantes, é importante a gente compartilhar e também para fortalecer o nosso ecossistema. Obrigado de coração. E qualquer coisa, você sabe que qualquer coisa que você precisar, você, Duda e Abrade, estou aqui às ordens sempre. Feliz de ver tanta gente da UFBA envolvida, né? E do IAC, principalmente. Então, super obrigado. Um beijo no coração para vocês. Fique bem.